maior empresa de streaming de vídeo no mundo, a maior empresa de entretenimento no mundo, lançou uma série há poucos meses atrás. E a série, dublada e legendada nas principais línguas do mundo, uma série que se chama Round 6, que foi lançada na Coreia e de lá teve lançamento em vários países do mundo e se tornou em pouco tempo a série mais visualizada de todas. Esse aí é o cartaz inicial da série. Pode voltar, irmã. E para você ter uma ideia, a empresa considera que mais ou menos 111 milhões de lares estão sendo atingidos por essa série. Então, 111 milhões de famílias estão vendo essa série no mundo. E gerou um tal congestionamento na Coreia do Sul, país que lançou, que até a empresa recebeu um processo na justiça por causa de uma empresa de internet que não teve como dar conta da quantidade de pessoas que ao mesmo tempo estava vendo a série. E foi uma série de grande sucesso. E o que essa série diz? Muitos pais já estão percebendo o que está acontecendo, muita gente já viu. Então, é uma série que fala sobre crise financeira. É a motivação inicial. Pessoas com grandes dívidas que se sujeitam, na sua liberdade, a participar de um jogo para ganhar no final do jogo uma quantia de milhões que pode fazer com que elas paguem todas as suas dívidas. E esse jogo, essa participação que essa série mostra, é um jogo que tem experiências de jogos infantis. Só que essas experiências não são experiências como jogos infantis. São experiências de morte. Deixa eu mostrar para você, a irmã vai colocando as imagens e eu vou explicando para você. A primeira imagem mostra uma boneca, e essa boneca, você está vendo, tem uma cara claramente infantil. E essa boneca ela vira de costas e faz uma brincadeira, batatinha frita 1, 2, 3, brincadeira que muitas crianças fizeram, brincadeira de estátua. Só que no jogo, as pessoas que estão lá estão achando que é uma brincadeira de ganha e perde, e a pessoa vai só sair. Só que o que acontece? Depois da brincadeira feita, quem perde não sai, mas acaba sendo morto. E lá chegam cenas de profunda violência. De violência explícita, não é, por exemplo, como eu estava comentando com o irmão Luiz Maria, como filmes que víamos há um tempo atrás, quando o herói derrotava o vilão e ele caía, por exemplo, num buraco e a cena cortava e a gente não via o que acontecia. Mas nessa série mostra até o fim e mostra cenas de violência explícita. Cérebros abertos, corpos despedaçados, morte e muito, muito, muito sangue. Isso gerou um movimento em várias escolas do Brasil. Por quê? Antes de eu falar das escolas, deixa eu continuar explicando a série para que você vá entendendo o que acontece na série. Pode ir colocando as outras fotos. E aí, essas pessoas vestidas de cor-de-rosa são como os fiscais do jogo, e os que estão de verde são os participantes, 456, e no final vai sobrar só um. A imagem parece um pouco como de um campo de concentração e quer evocar isso. E essas pessoas estão lá sendo controladas e vão brincando de jogos. Um jogo, outro jogo, pode ir passando as outras imagens, irmã. E aí as pessoas vão saindo para um dos combates e tem brincadeiras como cabo de guerra, todas as brincadeiras que a gente conhecia na nossa infância. Jogos de bolinhas de gude, que chama de bila aqui no Nordeste, não é? Várias outras coisas. E lá não existe fraternidade. Existe um que vai ganhar e 455 que vão perder e pagar com a própria vida. Então é algo muito intenso de violência. Na série está escrito que o conteúdo é para 16 anos. Para pessoas, adolescentes já mais velhos e adultos que teriam condição de discernimento de consumir um conteúdo tão explícito de violência, de sexo, de tortura, suicídio, tráfico de órgãos, mentiras. Tudo isso foi relatado por causa de uma escola. A primeira que fez isso, que se tem notícia, foi a escola Aladim, lá
no bairro do Pechincha, no Rio de Janeiro, e depois disso várias outras escolas, inclusive uma escola aqui em Fortaleza, a escola Dáulia Bringel, também fez uma publicação alertando os pais. Por quê? Porque a orientação pedagógica da escola viu que várias crianças estavam comentando, e a palavra que o pessoal da escola Ladinho usou foi crianças obcecadas com isso, obcecadas com violência, obcecadas em falar e brincar sobre isso. E essa informação chegou até mim, a irmã Maria Raquel me mandou a notícia e eu fui pesquisar. Primeira coisa que eu fiz foi começar a ligar para pais e mães que participam do Exército, conhecidos, para perguntar para eles se eles já tinham ouvido falar disso. E a minha experiência foi impressionante. A primeira pessoa que eu liguei, uma guerreira do nosso Exército, me disse assim: irmão, eu tenho um filho que tem 6 anos. E o meu filho de 6 anos falou: mãe, tem uma boneca que a gente não pode errar e perder no jogo, porque se perder, ela olha para a gente e mata. E a mãe perguntou para o filhinho de 6 anos: onde é que você viu isso? Porque ela não permite de jeito nenhum ele ver nada de conteúdo na televisão sem ela estar ao lado. E ele ficou calado, a criança, não disse nada. Depois ela pegou o celular em que ele costuma ver vídeos infantis. Só que como a série está de tamanho sucesso, canais infantis em vários lugares onde se pode ver vídeo, que não estão classificados como acima de 16 anos como a série, estão fazendo memes e outros videozinhos de brincadeiras. E ela me mandou um dos vídeos que esse filho de 6 anos tinha visto. Era um vídeo de brincadeiras, parecido com joguinhos de montar, mas feito com imãs. E faziam com imãs a personagem dessa bonequinha que você viu, que a irmã colocou, eles fizeram com imãs e depois começaram a dramatizar, como numa brincadeira de criança, um vídeo aparentemente para criança. Fizeram isso e aí começaram a dramatizar com esses bonequinhos, essa forma de estrutura feita com imãs. Só que, ao mesmo tempo, eles quebravam, partiam ao meio e explodia sangue. E essas coisas vão crescendo. E muitas crianças estão vendo isso. Muitas crianças estão passando por isso. E muita gente fica pensando: ah, irmão, isso é só uma moda. Isso é coisa rápida. Daqui a 2 meses ninguém mais vai lembrar sobre isso. Espera. Espera, porque isso não é só uma moda. E essas coisas podem até passar de conteúdo, e daqui talvez a 6 meses ninguém fale mais desta série. Mas aquilo que uma criança absorve, chega até a idade adulta e aquilo fica marcado. Muitas crianças, e eu lendo vários materiais, muitos psicólogos falando que conteúdos de violência absorvidos por crianças, entenda, a série é para 16 anos ou mais, mas muitos pais são desatentos e acabam deixando seus filhos vendo essas séries. Mas pais mais atentos, que protegem os seus filhos de verem conteúdo para adultos, acabam deixando escapar, porque deixam um celular na mão do filho e o filho acaba vendo isso de outras formas e os coleguinhas começam a falar sobre isso. Perguntei a outro pai, que faz parte também da nossa família Exército de São Miguel, e ele disse: meus filhos não veem nada no celular e a TV da minha casa está quebrada há um tempo e sabe que eu nem estou querendo arrumar, disse ele. E aí ele disse assim: mas num grupo que eu faço parte, os pais estão preocupados porque nas escolas dos filhos isso está acontecendo e os coleguinhas estão começando a conversar sobre isso, a brincar, os coleguinhas estão fazendo brincadeiras sobre isso. E aí eu fui conversar com uma psicóloga que atende crianças. E essa psicóloga foi a que me deu a imagem mais estarrecedora. Essa psicóloga falou para mim assim: irmão, eu ouvi falar que estava acontecendo esse movimento e eu mesmo, para orientar as crianças, fui ver a série. É uma série completamente envolvente. E é impactante como ela tem um conteúdo que leva a pessoa a querer ver a próxima coisa. E ela falou: irmão, sabe qual é o nome do 2º episódio da série? Inferno. É o nome do 2º episódio da série.
E não para aí. Ela falou, irmão, são cenas de sexo explícito que se pode ver lá. E ela falou, o que mais me chamou a atenção, o que mais me chocou foi entre um dos jogos, por exemplo, esse jogo de matar, do Batatinha Frita 1, 2, 3, é a primeira coisa chocante, já morrem lá e o sangue explode. Depois tem um cabo de guerra que não é feito no chão plano, mas é feito num lugar muito alto, em que a pessoa que perde, ou o grupo que perde, cai todo e mostram todos esses corpos caindo e mostram todas as cenas das partes dos corpos sendo completamente abertas. E depois mostra não somente por que eles fazem isso, mas fazem isso para tráfico de órgãos depois. Eles esperam a pessoa ainda agonizante, abrem, fazem cirurgia para fazer tráfico de órgãos. Um conteúdo muito adulto que as crianças participam. E ela estava contando várias coisas. E ela falou, inclusive, o que mais chocou a ela. Do que acontece em um dos episódios em que há um casal que participa lá junto, e há uma das brincadeiras que é um jogo de bola de gude, que tem que ser feito a 2. E pega a pessoa que mais se ama e vai junto para esse jogo, achando que são 2 pessoas contra 2 pessoas, mas na realidade é um contra o outro, e sabendo que um dos 2 vai perder a própria vida. Isso ficou muito chocante para ela, e aí uma criança que ela foi atender, ela disse assim, estava atendendo a criança, e a criança falou, tia, vamos brincar? E aí a tia falou, sim, vamos brincar de quê? Ela falou, a criança disse, de 6 anos, vamos brincar de batatinha frita, 1, 2, 3. Ela disse que o sangue dela gelou e perguntou, mas onde você viu isso? Na série que eu estou vendo na TV. Eu já vi vários episódios e estou só esperando para ver os próximos. 6 anos. E essa violência é uma violência que vai entrando e a criança não somente fica com pesadelos, não somente fica com agitação, com ira, mas fica predisposta a achar violência normal. Pode ser que não tenha correlação com isso, mas essa mãe, a primeira que eu falei, que é membro do Exército de São Miguel, disse, irmão, ontem aqui no nosso Ceará, aconteceu na cidade de Mucambo, ali na região do centro-norte do Ceará, perto de Sobral, de uma criança, uma adolescente de 14 anos, que entrou na sua escola com uma faca, ameaçando as pessoas. Logo, a direção da escola chamou o conselho tutelar e a polícia chegou, a guarda municipal. A senhora pode colocar a imagem da escola? Deixa eu pegar o nome da escola. É o Centro Educacional Deputado Manuel Rodrigues, na cidade de Mucambo. Isso aconteceu ontem. E aí depois eles levaram a criança. Pode ser que não tenha nada a ver com essa série, mas a gente vê que a violência está começando a crescer muito intensamente no meio dos adolescentes e dos jovens. E toda essa questão é uma questão que preocupa muito a nós. O que as nossas crianças estão consumindo? O que as nossas crianças estão vendo? E o que me preocupou mais profundamente foi que talvez muitos pais desavisados, que estão achando que estão protegendo os seus filhos, ao garantir que eles não estão vendo nada na TV, com conteúdo de adulto, ou no seu celular, ou no seu computador, até protegem de ver diretamente a série. Mas o que disse essa mãe? Irmão, esse conteúdo entrou para o meu filho nos canais que ele vê mesmo para crianças no celular. Canais que são abertos para crianças e as pessoas vão pegando esse conteúdo e vão fazendo outros vídeos. E esse vídeo que ela me mandou, como eu disse, já tem mais de 10 milhões de visualizações. Um vídeo mostrando como se faz uma brincadeira e o sangue espalhado. E essa cena está crescendo e esse movimento está crescendo entre várias crianças que estão sofrendo essa exposição à violência. E aí eu pergunto para você, pai, para você, mãe, e eu pergunto para vocês, membros do Exército de São Miguel, filhos e filhas amados de Deus, o que será essa próxima geração? Era a pergunta que a gente se fazia antes de começar a live. Essas crianças, quando crescerem, o que elas vão sentir quando verem alguma cena de violência? O que essas crianças que estão submetidas a tal cena, a tal intensidade de imagens, desse conteúdo que é um conteúdo para adulto, mesmo um adulto,
é influenciado por isso. Não vamos achar nós que somos completamente imunes a tudo aquilo que vemos, porque os olhos são a janela da alma. E é pelos olhos que se entra aquilo que vai ao coração. Então, se uma pessoa consome muito isso, ela vai ter força e discernimento suficiente para sempre fazer aquela barreira? A gente deve se perguntar isso. E perguntar, será que nós teremos condição? Eu estava conversando isso com o irmão Luiz Maria mais cedo, ele estava me dizendo alguns pontos de vista interessantes e esclarecedores sobre isso. O senhor pode partilhar conosco, irmão Luiz Maria? O irmão Manuel Maria está falando desse perigo imenso com as crianças, mas eu estava dizendo, irmão, claro que o principal que fere o coração de Jesus são as crianças com relação a isso, né? Porque atinge os inocentes, mas mesmo os adultos, gente, é algo assim que a gente às vezes não tem noção do que é a batalha espiritual. No meio do satanismo, para que eles possam fazer feitiços, bruxarias, né, e coisas desse tipo, eles pedem muitas vezes sacrifício de animais e eles começam aos poucos. É um animal pequeno, depois o maior, e coisas graves até. Infelizmente, é duro dizer, mas nos lugares onde tirar a vida das crianças no ventre da mãe se tornou legalizado, eles podem fazer isso com toda liberdade, porque a lei apoia. Isso é uma maldição para um país, por isso o nosso Brasil vai resistir isso até o fim. Isso é algo terrível. Então, mas eles só chegam a esse ponto de fazer esses tipos de rituais, começando com coisinhas pequenas. Qual é o objetivo do inimigo? Tirar a sensibilidade das pessoas. Eu conheço pessoas que já foram envolvidas com o mundo do crime e se converteram. Essas pessoas me dizem que a primeira vez que mataram alguém foi um trauma terrível. Tinham pesadelos, tinham medos. Depois, a segunda vez, já se tornou algo mais normal, até que se tornou banal tirar a vida de outra pessoa. Você está entendendo? Quando eu era mais novo, meus pais diziam que os jogos de videogame, de violência, não fazia mal nenhum. Diziam que fazia mal, e eu dizia, não faz mal nenhum. Como é que eu vou ficar violento só porque eu estou jogando? E quando eu menos percebia, eu brigava e batia nos meus irmãos, e eles disseram, você está vendo? E só depois que eu fui perceber. Isso, joguinhos eletrônicos. Gente, eu vi algumas poucas cenas antes de vir para cá. Eu estou até agora com o estômago embrulhado. E qual é o apelo que eu quero fazer aos adultos? Eu estou falando agora aos adultos. Pelo amor de Deus, se você faz parte de algum grupo do WhatsApp e alguém fica postando esses memes desse filme, sai desse grupo. Não dá um apoio nem direto para isso, porque é satânico. É terrível isso. Não faça pessoas que estão colocando no Instagram, colocando em várias redes sociais, brincadeiras sobre isso. Não é brincadeira. Estão acostumando a nossa geração, os adultos também, com a morte, com a maldade, como se fosse algo normal. E isso não é brincadeira. Isso é um jogo do inimigo para tirar a nossa sensibilidade com relação à maldade. E isso acaba entrando, como o irmão disse, as crianças absorvem isso, e até os jovens, até os adultos absorvem isso. E mais, irmão Manuel Maria, um problema maior também, grande que isso cria, é que as pessoas da nossa geração, o mal do século já é o medo e a tristeza. Quer dizer, a depressão e a ansiedade, a síndrome de pânico. Esses tipos de cena aguçam muito mais a sua ansiedade, entende? Os medos do que pode acontecer, porque são coisas que acontecem. Aquela maldade ali acontece, e o inimigo insufla o medo, insufla o terror, até que pessoas ficam com pavor de tudo, por causa de cenas como essas que são contaminadas e usadas pelo inimigo para colocar nos corações esse pânico, esse medo. Então vamos colocar tudo isso na oração, mas eu peço também atitude. Se você tem pessoas na sua casa, jovens, que estão brincando com isso, fazendo memes com isso, não faça não, porque a gente não deve valorizar aquilo que valoriza o inimigo, né? E eu queria falar só mais uma coisa, antes da gente rezar sobre essa questão toda, com relação a essa psicóloga que eu consultei, ela me dizia um ponto que pode parecer desapercebido, além de toda a violência, de todas as coisas que são ditas,
Tudo isso é feito no conteúdo lúdico. Lúdico tem a ver com brincadeiras. Então, tudo isso passa como uma brincadeira que atrai as crianças. Brincadeiras de criança que são inofensivas, cabo de guerra, pular, brincar de esconde-esconde, coisas que todos nós fizemos quando éramos criança e faz parte da brincadeira, faz parte da alegria de ser criança. E isso é transformado num jogo de criança, mas realizado por adultos para adultos, que acaba transbordando no universo infantil, para uma criança que não tem ainda todo o seu grau de discernimento formado para poder lidar com todas essas coisas. A psicóloga dizia que o grau de ansiedade pode crescer. E ainda mais um ponto. Todas essas pessoas estão nesse jogo disputando por causa de uma grande soma de dinheiro. E no fundo, aparece aquilo que muitas pessoas dizem, que no dinheiro ou naquilo que eu tenho, eu encontro a minha felicidade. É impressionante como esse discurso acaba como que escondido. Quando a gente pensa quem era a pessoa mais feliz do mundo, qual é o santo que brilha mais com a alegria? São Francisco de Assis. O que ele tinha? Nada. Nada. Andava descalço, tinha um hábito surrado, velhinho, e não tinha mais nada. E era o homem mais feliz do mundo. Não estou dizendo para que todos sigamos o São Francisco na sua vida de pobreza, cada qual segue o seu chamado. Mas a gente precisa saber que não é aquilo que a gente tem que determina a nossa alegria e a nossa felicidade. Mas quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo. Quantas vezes Santa Teresa, que amanhã nós vamos celebrar, falava isso? Quem tem Deus, tem todas as riquezas. Quem encontrou a Deus, encontrou tudo. E essa é a nossa experiência cotidiana. Quando a irmã Maria Raquel falava no início da live dos combates que ela enfrentou hoje, de todas essas notícias, como é que a senhora dizia, mas se a gente não tivesse fé, não é? Já tinha perdido a esperança, tinha perdido a graça de tudo nesse mundo. Mas para mim, para você, para cada um de nós, para a gente que tem fé, a gente tem Deus. E Deus nos dá força para a gente passar por todas as coisas. Nós somos homens e mulheres de fé. E homens e mulheres de fé vão se apoiar em Deus. Vão se apoiar em Deus. Por isso, hoje é um dia de não somente a gente parar nisso, mas a gente vai fazer alguma coisa e você está pensando aí, irmão, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante de uma situação dessas? Em primeiro lugar, eu preciso tomar consciência de mim. Eu, adulto, que estou vendo essa live, que estou rezando junto com o exército de São Miguel. Esse conteúdo é para você? Faça o discernimento. Você que reza todos os dias, que reza o Santo Rosário da madrugada, que participa da Santa Missa todos os domingos, talvez até todos os dias, que é fiel nas suas orações, que se consagra a São Miguel. Esse conteúdo é para você. E depois, esse conteúdo é para os seus filhos? Ou a gente tem que pensar ainda mais profundamente como nós estamos cuidando dos nossos filhos. Como nós estamos cuidando e protegendo os nossos filhos para que eles tenham uma experiência verdadeiramente como a do menino Jesus. Uma experiência de ter os pais que os amam e ter a experiência de crescer, como diz a Sagrada Escritura, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Crescer em graça. Como as nossas crianças estão crescendo. Por isso, hoje é dia da gente rezar. Essa mensagem do dia de hoje é uma mensagem de alerta para os pais e, ao mesmo tempo, é uma mensagem de alerta para cada um de nós. Me vem ao coração muito forte aquela experiência de Jesus que diz para aquela mulher, para Santa Maria Madalena, ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Entre tantas coisas que nós podemos escolher, nós podemos sempre escolher a melhor parte.